Pulgar dá grande notícia e tem data para voltar ao Flamengo. Mais um, Racing perde titular para confronto com o Flamengo. Isso é bom demais, né? Runco fala sobre a polêmica com De La Cruz e saída do Flamengo. E diz o seguinte, ó, se fui infeliz, o tempo vai dizer. Que isso, doutor? Gerson no Palmeiras, a verdade por trás do boato. Será que é boato ou é verdade? Palco de São Paulo e Flamengo preocupa tricolores. A galera falando, ó, os tricoletes, logo contra eles. Não fiquem com raiva, hein? Rossi lidera a estatística impressionante de defesas no Brasileirão. Rossi tá mandando, né, irmão, no gol. Jorge Jesus põe Flamengo acima dos principais clubes de Portugal. E para finalizar no vídeo de hoje, Alcaraz no Flamengo. Ex-dirigente não se arrepende de compra e critica a atual gestão. Meus amigos, na moral, essas informações todas, são muitas informações, todas essas informações eu trarei para vocês. Mas antes de seguir, eu gostaria de pedir o seguinte: se você não deixou aquele like maroto nesse vídeo, já deixa o like. Se não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. Lembrando, irmão, pô, quando você faz essas ações aí, ó, curtir, comentar, compartilhar e se inscrever se não é inscrito, você ajuda demais o nosso canal a crescer. Você não tem noção. Você não tem noção, meu amigo. E é claro, irmão, que eu e você possuímos o DNA rubro-negro e fazemos parte da mesma família. Pô, meu amigo, aqui, ó, eu e você amamos o Flamengo. Então, sem mais delongas, vamos para o início desse vídeo. Há muito tempo eu não trago uma notícia do Eric mais conhecido como Pulgar. Vamos então para a notícia, porque é uma notícia excelente. Vamos lá. Enfim, Eric Pulgar está perto de retornar aos gramados pelo Flamengo, pelo mais querido, pelo nosso Mengão. Nesta quinta-feira, dia 9, né, segundo dia de representação do elenco, o volante chileno trabalhou com os companheiros no Ninho do Urubu. Ontem, tá, galera? Com o período de treinos até o fim da data FIFA, o jogador estará, graças a Deus, à disposição de Felipe Luiz para o clássico contra o Botafogo. Vamos ver se o Felipe Luiz já vai querer utilizá-lo ou não, né? Pulgar não entra em campo desde o jogo contra o Bayern de Munique na Copa do Mundo de Clubes. Lembra disso? Na ocasião, ele fraturou o quinto metatarso do pé direito, né, numa dividida, e precisou ser substituído. Eu me lembro, mano, eu até pensei assim, ele pegou o Harry Kane e machucou, mas que nada, o Harry Kane saiu tranquilaço e o Pulgar se machucou. É muito complicado isso, né? Vamos lá. Desde então, Pulgar foi submetido a uma cirurgia no Chile e vem se recuperando. Passou por fisioterapia, recondicionamento físico e agora está de volta aos treinos. Excelente notícia, né, torcedor? Vamos lá. A representação do elenco aconteceu em dois grupos, com jogadores em maior necessidade de descanso, chegando nesta quinta-feira, né? Pulgar fez parte do primeiro bloco, que se representou na quarta. Então, na quarta-feira, quem estava descansado se reapresentou, e na quinta-feira, ontem, tivemos aí jogadores que estavam mais cansados. Falando de Flamengo, tá? Flamengo planeja retorno de Pulgar aos poucos. Com sequência decisiva de jogos pela frente, o Flamengo tem uma grande notícia, né? Mas, ó, a volta do Pulgar, ela tem que ser vista com realmente cuidado, para o cara não voltar e se machucar de bobeira, né? Lembrando que ele ficou aí, ó, 3 meses inativo, tá? Lembrando que tivemos muitos jogos importantes onde ele não participou, mas ele terá agora a oportunidade, por exemplo, de jogar contra o Botafogo, contra o Palmeiras e contra o Racing, que são aí os 3 jogos que virão pela frente. Fico muito feliz. E você, torcedor, diga pra mim, o que você acha do retorno do Pulgar? O pessoal fica brincando, né, que o Pulgar, voltando agora, ele vai resolver lá alguns problemas, por exemplo, com o Andrés Pereira, que vem falando algumas besteiras, né? Ele vai enfrentar outros jogadores também que tem desafiado o Flamengo e falado mal. O pessoal até brincou, né? Se o Gerson for realmente pro Palmeiras, Pulgar neles. Deixa sua opinião nos comentários, está feliz ou não?
Tem que entrar aos poucos ou já pode ser colocado? E o Racing, que já havia perdido um titular, perde um outro titular para o confronto com o Flamengo. Será que isso já é medo do jogador, né? Vamos lá. Há 2 semanas do primeiro jogo contra o Flamengo, pela semifinal da Libertadores, o Racing recebeu uma péssima notícia. O zagueiro Franco Pardo sofreu uma lesão de grau 3 no adutor da coxa esquerda e está fora do restante da temporada. A informação é do Diário Olé. A gente brinca, né, que ficamos felizes, é claro, de ter do Flamengo poder jogar com o time lá do outro lado desfalcado, mas é muito triste pro jogador, né? Pô, o cara agora não vai jogar mais o restante da temporada inteira. Muito chato isso, com certeza, para a família e para o jogador. Mas que o Flamengo é uma boa notícia. Vamos lá, a contusão ocorreu durante a partida contra o Independiente Rivadavia, meu Deus do céu, pelo campeonato local. Pardo, que havia entrado em campo apenas 7 minutos antes, sentiu uma dor aguda ao disputar uma bola aos 22 minutos do segundo tempo. A intensidade da dor foi tamanha que o jogador precisou ser substituído imediatamente e deixou o gramado de maca. Sinistro, né? Exames realizados no dia seguinte confirmaram uma das rupturas musculares mais severas que exigirá um longo período de recuperação. Embora o departamento médico do clube não tenha estipulado um prazo exato, né? A estimativa é que o defensor precise de pelo menos 2 meses de tratamento, o que o tira de qualquer partida em 2025. Lembrando que esse Pardo aí, galera, nação, ele é o pilar desses defensivo aí do Racing, né? Então vamos lá, vamos ver aqui, ó. A ausência de Pardo é um golpe duro para o técnico Gustavo Costas. Contratado junto à União no meio do ano, o zagueiro rapidamente se firmou, né, na equipe e vinha apresentando um ótimo rendimento. Sua baixa representa uma perda significativa para a solidez defensiva que marcou a campanha do Racing na Libertadores. Para a vaga de Pardo, o treinador argentino já começou a avaliar alternativas, tendo Marco de Cesare e Nazareno Colombo como substitutos naturais para formar a zaga. Meus amigos, não tem jeito. Melhoras aí para o jogador, que ele se recupere logo, né? Mas com certeza para o Flamengo é uma boa notícia. Mas que volte logo, tenha saúde para trazer o pão lá para casa dele, para a família dele. E o doutor Runco volta a aparecer e falar. Eu vi uma entrevista dele, uma entrevista lá no, acho que é GV, né? Getúlio Vargas, Meu Mundo GV, alguma coisa do tipo. E aí ele falou um pouquinho aí sobre a polêmica que teve com De La Cruz. Lembra que ele foi até demitido? Vamos ver aqui a reportagem. Ó. O médico José Luiz Runco abordou a polêmica que culminou em sua saída do Flamengo, originada lá pelo vazamento de uma mensagem em que comentava sobre a condição física do meio-campista uruguaio Nicolás de la Cruz. O episódio gerou uma crise interna no clube, com fortes críticas do staff de jogador e questionamentos sobre a conduta profissional do então chefe do departamento médico. Você deve recordar bem disso, né? Com certeza. Os áudios vazados aí foram bem chatos aí. O De La Cruz ficou bem tristezinho. A família dele também, o irmão, tal, todo mundo falando. E aí estavam até a família que tem vontade que ele volta logo pro River Plate, ficou falando. Vamos lá. Em entrevista ao ex-jogador do Flamengo, Getúlio Vargas, o GV, no canal Supermundo GV, o médico atribuiu a dimensão do caso a uma infelicidade no envio da mensagem. Olha as palavras daqui do médico. Ó. Na verdade, eu acho que, mais uma vez, usaram uma colocação minha que foi posicional para um profissional médico, né, que numa infelicidade minha, eu, em vez de mandar no privado, mandei num grupo, explicou aí o doutor. Ele minimizou ainda a intenção de suas palavras, sugerindo que a reação foi desproporcional. Olha a palavra aí do doutor. E alguém do grupo, né, detonou e fez um estardalhaço do tamanho de um bonde. Não era para tanto. Runco também comentou sobre a união do elenco em torno do jogador uruguaio. Palavras dele. Eu entendo que existe entre os profissionais, né, somente entre os jogadores, claro, um senso de cobertura. Isso é normal. Então ele
defendendo a postura dos jogadores que ficaram do lado do De La Cruz. Ao final de sua fala, José Luiz Runco ainda deixou uma reflexão, tá, sobre o seu diagnóstico em relação ao De La Cruz. Palavras dele, ó: se eu, nesses meus comentários, fui infeliz, o tempo vai dizer. Mas se eu, nesse meu comentário que fiz para um médico, tinha um ponto de vista com ponderações razoáveis, o tempo também dirá, concluiu aí o médico, o ex-chefe do departamento médico do Flamengo. Um cara bem reconhecido, né? Um cara foi, médico da seleção brasileira por muitos e muitos anos, já havia sido médico do Flamengo também, um cara bem famoso. Eu acho o seguinte, vou dar minha opinião, tá? Na época eu também já pensava nisso. O cara... Eu acho que ele é um cara mais velho, né, irmão? Às vezes a gente que é mais novo e a gente tem dificuldade com as tecnologias. Eu tô falando da galera de 30, 40, 50 anos aí. Imagina um cara com mais de 60 anos, que é o caso do doutor, né? Então, assim, eu acho que foi de fato um erro. Ele não tinha essa maldade, ele não queria detonar. Mas, assim, tudo que ele falou aparentemente é verdade, né, cara? Porque o De La Cruz, o que ele trouxe pro Flamengo de resultado até hoje? Quantas partidas ele jogou nesse ano? Quantas jogou no ano passado? Então, meu amigo, acho que o doutor estava certo em sua análise. O erro foi expor isso daquela maneira. Mas assim, acho que tinha razão nas suas opiniões médicas. Deixe sua opinião no comentário aí. O que você acha da fala do Dr. Runco, né? E se, de fato, ele estava certo nas suas análises. Gerson no Palmeiras. Verdade? Mentira? Boato? O que tá acontecendo, mano? Na moral, o Gerson voltando à mídia, né? Ele tava fora da mídia. Eu tô começando a achar que o pai dele tá envolvido nessas tretas aí loucas aí com o Palmeiras. Vamos ver aqui, vamos ver, ó. Será que o Palmeiras vai mesmo contratar o Gerson? Em períodos de janela, os grandes clubes tornam-se epicentros de especulações que mobilizam a imprensa e, sobretudo, as redes sociais. E foi exatamente isso o que aconteceu com o Gerson, meio-campista e ex-capitão do Flamengo, que surgiu aí, associados, o nome dele, a um possível movimento para o Palmeiras, um dos principais rivais do Flamengo. A simples menção de um jogador do calibre de Gerson recentemente, protagonista de uma transferência milionária do Flamengo para a Europa, no radar de um gigante com o Palmeiras, já é suficiente para capturar a imagem, ou a imaginação, na verdade, do público, né, cara? Meu Deus, eu acho que isso é treta, hein? Vamos lá. A questão central que este dossiê se propõe a responder é multifacetada. A reportagem está utilizando umas palavras difíceis aqui, né? Vamos lá. A ligação entre Gerson e o Palmeiras representa uma possibilidade plausível, sustentada em uma estratégia esportiva e financeira concreta, né? Ou é apenas um ruído de mercado? Será que a eventual contratação é produto da especulação midiática e da ânsia de torcedores por um reforço de impacto? Será então que a torcida do Palmeiras está criando, né? Tentando cavar para o Gerson vir, ou o pai dele, né? Vamos lá, vamos seguir na reportagem aqui, ó. A origem do rumor que liga Gerson ao Palmeiras. Vamos lá. A especulação que liga Gerson ao Palmeiras não nasceu de uma declaração oficial ou de uma negociação confirmada, mas sim no terreno fértil da internet, onde a fronteira entre o desejo e a notícia é muito tênue, né? Tudo muito pertinho ali, né? Meu Deus. O movimento inicial partiu de sugestões entre torcedores do Palmeiras que, ao tomarem conhecimento do interesse do Zenit no jovem atacante da base alviverde Riquelme, começaram a idealizar uma possível troca envolvendo o consagrado meio-campista. Essa ideia, um exercício de imaginação, foi rapidamente amplificada por diversos canais esportivos, especialmente no YouTube, né? Que se especializam, né, em notícias de mercado da bola. Meus amigos, tá ficando muito grande essa reportagem, mas eu acho o seguinte: o atleta Marcão aprontou mais uma e, de fato, tá tentando colocar o nome do filho dele na mídia novamente, e eu acho que quer trazê-lo para o Palmeiras. Isso é fato. Eu não acho que é
apenas especulação. Isso já deve estar acontecendo. Deixa eu opinar nos comentários. Palco de São Paulo e Flamengo preocupa tricolores. Palavras deles, ó. Logo contra o malvadão do mais querido. Brincadeira, vamos lá, vamos para a reportagem. Olha, São Paulo e Flamengo, esse clássico maravilhoso não será no Morumbi. E essa mudança preocupa os tricolores. O duelo foi remarcado para a Vila Belmiro, casa do Santos. Diante dessa situação, os torcedores são paulinos temem que tenham perdido seu único trunfo contra o Flamengo. A alteração ocorreu por causa da sequência de shows, tá? Que vão ocorrer lá no Morumbi. A partida está marcada para o dia 5 de novembro, uma quarta-feira, 9h30 da noite. O Flamengo retorna à Vila Belmiro após 4 meses, onde foi derrotado lá pelo Santos por 1-0. Não sei se vocês recordam isso, o golzinho aí. Se eu não me engano, foi do Neymar o gol, né? O Flamengo gosta de ressuscitar defunto. Vamos lá. Em má fase na temporada, o São Paulo não tem conseguido transformar o Morumbi em sua fortaleza, né? Como ocorreu aí nas últimas temporadas. No entanto, a torcida acredita que, contra o Flamengo, o estádio seria importantíssimo para conquistar pontos visando a próxima Libertadores. Sem sua casa, os tricolores estão preocupados e temendo o rubro-negro, tá? Vamos lá. Ó, no primeiro turno do Brasileirão, o Flamengo superou o São Paulo no Maraca. O Flamengo venceu por 2-0 com gols de Luiz Araújo e Wallace Ian, lá na 13ª rodada do Brasileirão. Já o último encontro, né, dos times lá no Morumbi foi em 2024, também pelo Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo, ainda sob o comando do Tite, perdeu por 1-0. Meus amigos, não tem jeito não. Não vai ser no Morumbi e o Flamengo tem a obrigação de ganhar. Que fosse no Morumbi. Agora na Vila Belmiro, é obrigação do Flamengo vencer esse time cansado do São Paulo, que está numa crise. Que o Flamengo não queira de novo ressuscitar defuntos. Deixe sua opinião nos comentários se isso vai ajudar ou não o time do Flamengo, né? Jogar na Vila Belmiro, onde não é a casa do São Paulo. Rossi lidera estatística impressionante de defesas no Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Um dos pilares do Flamengo na temporada, Rossi tem se mostrado cada dia um goleiro de elite, principalmente no Brasileirão. Entre os melhores do campeonato, o argentino tem aproveitamento absurdo nas defesas. Segundo o levantamento da página DataFoot, o arqueiro defendeu 64 das 77 finalizações que enfrentou. Loucura, né, meu irmão? Caraca, hein? Só deixou de agarrar 13, né? 13 das 77, 13 ele não agarrou. Caraca, é uma marca impressionante mesmo, hein? Entre os goleiros que enfrentaram, tá? Ao menos 50 chutes certos no Brasileirão, Rossi aparece como líder em aproveitamento. O número de defesas do goleiro é equivalente a 83,1% das finalizações que vão no gol. Número impressionante. Vamos lá. Se no Brasileirão, né, o Rossi coleciona ótimas atuações e estatísticas expressivas, no Flamengo não é diferente, tá? Com o manto, o goleiro foi quem mais entrou em campo na temporada. Primeiro jogador a atingir a marca de 50 partidas no ano. Que coisa linda, hein, meus amigos? Vale lembrar que Rossi foi eleito o melhor goleiro do Brasileirão em setembro, e essa notícia eu trouxe para vocês em vídeos anteriores. Deixe sua opinião aí sobre o Rossi. O Flamengo precisa de outro goleiro, mesmo? Apesar de que um reserva, sim, mas outro goleiro para ser titular no lugar do Rossi, eu acho que não. Deixe sua opinião nos comentários. Jorge Jesus no Flamengo novamente? Será? Vamos lá. Jorge Jesus põe Flamengo acima dos principais clubes de Portugal. Essa é a notícia. Atualmente no comando do Al Nassr, na Arábia Saudita, o técnico Jorge Jesus mais uma vez demonstrou seu profundo carinho e admiração pelo Flamengo. Durante o evento Portugal Football Summit, o treinador português, que se tornou ídolo da nação rubro-negra, não hesitou em colocar o mais querido em um patamar de destaque mundial. Vamos lá. Palavras dele, ó. Benfica, Sporting e o FC Porto são grandes clubes, mas o Flamengo tem 50 milhões de torcedores. É o clube com mais torcedores do mundo.
declarou Jesus, justificando a dimensão global do rubro-negro. A declaração reforça os laços, é claro, criados durante sua passagem avassaladora pelo Brasil em 2019 e 20, né, onde acumulou mais títulos do que derrotas. Mano, não dá. Mister é o Mister, né? Meu Deus. Podia voltar para o Flamengo. O Mister, como é carinhosamente chamado pelos rubro-negros, vive uma excelente fase no futebol saudita, liderando aí o campeonato nacional e próximo de encerrar um jejum de títulos do Al Nassr. Mesmo com o sucesso no Oriente Médio, as memórias de sua trajetória no Rio de Janeiro permanecem vivas. Olha aqui, para fechar, palavras dele ainda, falando sobre a conquista da Libertadores de 2019. Olha o que ele fala, ó. Foi o título que mais felicidade me deu e o que mais me marcou na carreira. Teve a ver com o jogo. Aos 89 minutos perdimos por 1-0 e em 2 minutos ganhamos. Louco, né? O Gabigol faz 2 gols e foi uma emoção num estádio em que 70% eram torcedores do Flamengo. Era um sonho para eles, disse o treinador. Deixe sua opinião nos comentários. Se Jorge Jesus seria bem-vindo novamente no Flamengo. E para fechar o vídeo de hoje, vamos falar sobre Alcaraz. É isso mesmo, teve um ex-dirigente aí do Flamengo que afirmou não se arrepender da compra do jogador e critica a atual gestão. Vamos ver aqui, ó. A contratação de Carlos Alcaraz pelo Flamengo em 2024 foi analisada por Bruno Spindel, que deixou o clube recentemente. E era, é claro, um dos homens fortes do futebol do Mengão até a última temporada. De acordo com o Spindel, a gestão de Landim não errou em pagar 18 milhões de euros pelo meia argentino. Palavras dele, o valor a gente acertou. Se você for ver, ele foi por quase esse valor da Argentina para a Europa. Fez uma boa temporada no Southampton na Premier League, que é a liga mais competitiva do mundo. A gente já tinha tentado contratar ele algumas vezes. Acho que ele saiu muito rápido do Flamengo, disse Spindel ao GE. Na sequência, o diretor apontou que o Flamengo acelerou a saída de Alcaraz. Na visão de Bruno Spindel, o jogador poderia ter permanecido mais tempo na Gávea, tá? A passagem, só para lembrar, durou apenas 6 meses. 6 meses. Fechando aqui, ó, a passagem de Alcaraz no Flamengo. O jogador foi contratado por 18 milhões, marcou apenas 3 gols e se tornou, né, a maior contratação da história do Flamengo. Meus amigos. Lembrando que em janeiro de 2025, esse ano, o jogador foi emprestado ao Everton, né, lá da Inglaterra, com opção de compra. E após 15 jogos e 2 gols, o clube inglês acionou a cláusula de compra em maio, adquirindo o jogador por 15 milhões de euros, tá? Com possibilidade de mais 3 milhões de euros em bônus. Eu não sei. Falando sobre o caso do Alcaraz, o Felipe Luiz falou que ele não estava feliz no Flamengo, Boto. E recentemente o Alcaraz disse, meu irmão, que são falácias, mentiras do técnico Felipe Luiz e do José Boto, que ele queria ficar mais tempo no Flamengo. Então, assim, não dá para entender. Eu acho assim que ele passou a fazer parte de uma lista de jogadores excluídos por Felipe Luiz. Isso é um fato, isso acontece. E já não tinha mais ambiente. O Felipe Luiz e Boto fizeram de tudo para dispensar o jogador. Deixe sua opinião nos comentários. E, meu amigo, é isso. Eu vou ficando por aqui, infelizmente, mas gostaria de te pedir o seguinte: se você não deixou aquele like maroto desse vídeo, já vai deixando. Se não é inscrito no canal Daniel Rubro Negro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do malvadão, do mais querido, do Mengão, meu irmão. Lembrando que você nos ajuda demais e ajuda o canal a crescer, pois eu e você possuímos o DNA rubro-negro e amamos o Flamengo. Saudações rubro-negras para sempre. Flamengo!